Glória a Jesus. Irmãos, vamos falar hoje sobre como a palavra ela deve trabalhar em nossas vidas, como ela deve operar, irmãos, em nossas vidas. A palavra que nós conhecemos, a palavra da verdade, ela é poderosa, ela tem um poder muito grande e nós devemos estar preparados para receber essa palavra. Cada um de nós temos que estar preparados para receber essa palavra, para essa palavra frutificar em nós, irmãos. Essa palavra, a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus, é uma semente. É uma sementinha que ela é pequenininha, mas que ela vai crescendo e ela cresce de forma que ninguém consegue entender, irmãos. Ela cresce muito. A palavra fala que a nossa fé, ela deve ser como o grão de mostarda, que é menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças. De forma que as aves, elas fazem ninhos ali. Então, essa palavra é poderosa, irmãos. Ontem nós ouvimos a pregação que o Operador Denis pregou lá no Santa Rita sobre fé, né, irmãos? Os irmãos que não foram ontem, a pregação já está no grupo lá da igreja, os irmãos ouçam depois, que fala bem ali abertamente e bem explicado sobre a fé, irmãos. A fé que todos nós devemos ter. Ali cita, o irmão discorre ali no capítulo 11 de Hebreus, né, numa parte da pregação, e ali fala da fé, que a fé é o firme fundamento, no versículo 1, né, de Hebreus 11, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E ali começa a citar homens antes de Cristo que creram numa promessa, e pela promessa que eles creram, eles tiveram força de seguir adiante, e eles cumpriram o que foi proposto a eles. E aí no capítulo 12 vem falando de Jesus como autor e consumador da fé, aquele a quem nós devemos olhar e seguir após ele. Devemos seguir o mesmo fervor de Jesus, nós devemos também seguir, porque o gozo que estava proposto a Jesus, também temos um gozo proposto a nós, e tem tudo a ver com Jesus, irmãos. Então a fé, ela deve ser em nossas vidas como uma pequena semente, mas que cresce, deve crescer em nós. Agora, como que isso, irmãos, vai operar em nossas vidas? Vamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, irmãos. No versículo 11, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. E quando eu falo em preparar os corações, né, irmãos? Nos preparar para receber a palavra, é também no momento em que ouvimos para quê, irmãos? Para não sermos roubados. Porque a chance de sermos roubados no momento em que ouvimos a palavra é muito grande, irmãos. É muito grande. Nós não podemos ser daqueles que são roubados. Nós temos que seguir após Jesus livremente. Livremente, irmãos. Sem medo, né? Sem medo de ladrão, mas atentos, né? Não podemos perder a vigilância. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 11, aqui o apóstolo Paulo diz: assim que, sabendo o temor que se deve a quem, irmãos? Ao Senhor. Quem é esse Senhor aqui, irmãos? Jesus. Persuadimos os homens a quê? A fé. Mas olha só, mas somos manifestos a Deus e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então ele está dizendo, olha, eu não vou pedir para vocês se espelhar em mim, eu não vou pedir para vocês se espelharem em nós que pregamos a verdade, mas eu espero que vocês tenham uma consciência pura, para que quando cobrarem vocês acerca da fé de vocês, vocês saibam o que falar. Assim como eu, ele diz, né? Ele está dizendo isso, assim como eu tive um encontro com essa palavra, tive um encontro com Jesus, e eu mudei a minha vida, e eu padeço hoje por amor ao Evangelho, eu espero que vocês também sejam dessa forma. Eu espero que o meu testemunho tenha validade para vocês. E ele diz aqui, ó, versículo 13, ó, porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Ele diz, olha, o amor de Cristo nos constrange. Nós entendemos dessa forma, ó, que se um morreu por todos, quem é esse um que morreu, irmãos? Jesus. Logo todos morreram. Então, irmãos, eu entender que Jesus foi para a cruz e ele pagou alto preço pelos meus pecados, me faz forçar a minha mente, forçar o meu entendimento a entender que eu também devo morrer, irmãos. Que eu também devo abrir mão da minha vida. Para eu ter essa palavra, a palavra de Jesus, operando na minha vida, eu tenho que morrer também. Assim como Jesus, ele disse para Nicodemos, é necessário morrer, é necessário nascer de novo. Como que alguém nasce de novo, irmãos? É morrendo. Então deve-se morrer, deve-se nascer de novo. E diz aqui, ó, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Então Jesus, ele veio como homem, irmãos, ele veio como homem, ele veio em carne nesse mundo, e ele venceu a lei, ele venceu o pecado, ele venceu o curso do mundo, ele venceu todas as coisas, irmãos. Ele foi para a cruz, e ele ressuscitou, ele venceu a morte.
Ele venceu tudo. Então, esse amor, irmãos, que ele teve por mim, e ele tem por mim, deve me constranger. A ponto de eu dizer, olha, agora eu não tenho mais que viver para mim mesmo. Porque a vida que eu tenho hoje é de Cristo. Então eu tenho que viver por Ele. E quando eu digo eu vou viver por Jesus, então o que Ele me disser através da sua palavra, irmãos, é referência para a minha vida. O que Ele disser através da palavra vai ser a regra. E pronto, acabou, irmãos. Não vai ter que mudança. Eu não posso abrir mão disso. Então eu devo seguir nesse ritmo, eu devo seguir nessa caminhada. E aí, ó. Então ele diz, né, versículo 16, ó, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos esse modo. Então Jesus veio como homem, e todos viram Jesus ali homem. Mas depois que ele foi para a cruz e ressuscitou, irmãos, acabou aquilo. Não é mais homem, é Deus. Então Jesus é Deus, ele é Senhor. Ele é Senhor. E a ninguém mais eu conheço segundo a carne. E eu sempre digo isso para os irmãos. Então se eu conhecesse o irmão Luiz há 30 anos atrás, 40 anos atrás, irmãos, de nada me interessa. Aquele irmão Luiz não me interessa mais. O que me interessa é o irmão Luiz de 20 anos para cá. É esse que eu conheço. É segundo a obra que Deus fez na vida dele. Assim também cada um dos irmãos. Eu conheço o irmão Nelson também, mesmo tempo que eu conheço o irmão Luiz. Até um pouco antes, porque antes do Nelson ir para a igreja eu já conheci o Nelson. Eu também não vinha. Então eu não tenho que conhecer o Nelson homem. Eu tenho que conhecer o Nelson segundo o Espírito. O Nelson segundo o trabalhar de Deus. O passado é passado. O passado passou, irmãos. É nova criatura, nova criatura. É assim que Jesus olha para mim, é assim que ele olha para cada um dos senhores. O inimigo não, o diabo não olha dessa forma. O diabo ele olha para nós, desde o dia que nascemos, a semente corruptível, e praticamos todas as formas de pecado, transgressões, dos nossos lábios saía engano, maldições e tudo mais. Ele conhece nós dessa forma, e é dessa forma que ele vai querer acusar cada um de nós. Cabe a cada um de nós ter juízo, cabe a cada um de nós ter discernimento, irmãos, para poder rebater contra o maligno, para poder rebater contra o diabo. E aí vem dizendo aqui, ó. Versículo 17, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, irmãos, nós estamos em Cristo? Glória a Jesus, nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí os irmãos podem falar assim, mas eu ainda tenho uns costumes ainda antigos. Mas eu tinha que ter mudado isso, não mudei ainda. Irmãos, aqui está dizendo a forma como ele nos vê. Aqui está dizendo a forma como eu devo enxergar meu irmão. Assim está dizendo a forma como eu tenho que encarar a minha vida. Eu tenho que entender que as coisas velhas já passaram. O que eu não consegui mudar, eu tenho que mudar. Está determinado isso, irmãos. Mas no passado eu fazia algo que a palavra reprova. Tem que ser mortificado, não é, irmãos? Tem que ser mortificado. O arrependimento tem que operar na minha vida. A fim de eu entender, irmãos, aquilo não serve mais para mim. Eu tenho que lutar contra aquilo. É fácil? Irmãos, ninguém disse que ia ser fácil. É moleza? Irmãos, ninguém disse que ia ser. Mas Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é isso. Perseverar em meio às lutas, tribulações, dificuldades, na batalha espiritual. Eu tenho que entender, irmãos. Eu tenho que entender que a velha criatura tem que ser mortificada. Não tem que alimentar a velha criatura, não tem que me conformar com ela, não tem que me conformar com esse mundo. A palavra fala que quando eu deixo de me conformar com o mundo, o meu entendimento é renovado. E quando o meu entendimento é renovado, está lá em Hebreus 12, em Romanos 12, tá, irmãos? Quando o meu entendimento é renovado, o que acontece, irmãos? Eu consigo entender a vontade de Deus para a minha vida. Olha que coisa, irmãos. Então, para eu entender a vontade de Deus para a minha vida, eu não posso me conformar com o mundo. Para eu entender o que Jesus quer para a minha vida, eu não posso me conformar com a minha velha vida. Eu tenho que mudar, irmãos, tenho que buscar cada dia por isso. Buscar cada dia, incansavelmente. Versículo 18, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, representantes, né, irmãos, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Jesus, quando ele veio, na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, ele não veio imputando o pecado a nós. Por quê, irmãos? Porque Jesus não tem problema nenhum com o pecado. Ele veio simplesmente dizendo, olha, você tem que morrer e nascer de novo. Eu não estou preocupado com o seu pecado. Eu não estou preocupado com a vida que você levou até agora. Porém, isso tem que ser mudado. O que você fez até agora, eu não estou levando em consideração. Mas daqui para frente você tem que ter uma consciência de que o que você fez não serve para a salvação. Não serve para a vida eterna. Não serve para a vida eterna. E se eu entendo que o meu passado não serve para a vida eterna, o que eu vou fazer, irmãos?
Eu vou cumprir aqui, ó, o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No passado, eu era um prostituto. Eu vou continuar sendo um prostituto? Não, eu tenho que entender que aquilo lá, irmãos, aquilo lá já passou, aquilo lá não serve mais para a caminhada. Ah, mas de vez em quando me bate um desejo, mortifica, reprova esse desejo, repreende esse desejo, ore para Jesus para que ele venha te salvar, te socorrer, te libertar. Luta contra esse desejo. Ah, no passado eu falava palavras torpes, né, irmãos? Palavras torpes tem a ver com a salvação e libertação, irmãos? Tem a ver com a vida eterna? Tem a ver com Jesus? Não tem. Então hoje, de vez em quando, em meio a uma aflição muito grande, me dá vontade de soltar uma palavra que não convém. O que eu tenho que fazer? Mortificar. Eu tenho que entender que essas palavras não servem mais, irmãos. As palavras têm que ser de bênção, né? De bênção, não de maldição. As palavras têm que ser palavras que edificam. Eu tenho que entender isso daí. Quando, irmãos, no mundo é assim. A pessoa ela quer trabalhar num lugar e lá tem as regras. E ela busca seguir aquelas regras lá porque ela quer estar lá. Nós lutamos pela salvação, irmãos, eterna. Eternidade com Jesus. Nós conhecemos as regras. As regras quem dita é Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é a palavra dele, a doutrina dele, irmãos. É o que mostra para mim o que é certo e o que é errado. Então eu vou lutar contra isso. E quando o diabo quiser vir me acusar, eu vou repreender o diabo. Porque ele não tem poder de me acusar. Por quê, irmãos? Porque nós somos justificados pela fé. E ontem nós entendemos o que é fé. Amém, irmãos? E os irmãos ouçam de novo a pregação. Então nós cremos em algo, irmãos. Nós cremos em algo diferente do que aqueles homens, aquelas mulheres, antes de Cristo, eles creram. Nós cremos na salvação. Nós cremos que existe uma cidade celestial. Nós cremos que quando Jesus vier buscar a sua igreja, irmãos, nós vamos ser levados junto com ele para a morada eterna. E nós sabemos muito bem como vai ser naquele lugar, irmãos. Vai ser um lugar maravilhoso, muito bom. E nós cremos nisso. Então, por isso nós vamos lutar. Nós vamos empregar força, irmãos, a cada dia. A cada dia. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 5, irmãos. No versículo 27. Lucas capítulo 5, versículo 27. Olha o que acontece aqui, irmãos. Diz assim: e depois disso, aqui vai falar de Jesus, tá, irmãos? Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E o que ele fez, irmãos? E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Irmãos, esse homem, eu não sei se ele foi salvo, eu não sei se ele seguiu até Jesus até o fim, eu não sei o que aconteceu com ele, não. Mas esse ponto aqui, irmãos, esse ponto aqui é o exemplo para todos nós. Ele teve um encontro com Jesus ali, Jesus viu ele e falou: segue-me. E ele deixou tudo e seguiu. Olha só, irmãos. É essa a forma, a forma é essa, como se deve seguir Jesus. Eu tive um encontro com a palavra, o que eu faço? Largo tudo e sigo. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, era perseguidor da igreja, ele concordava com qualquer um que quisesse matar um cristão, quisesse prender um cristão, ele até pegou carta lá para seguir e prender os cristãos, homens, mulheres, crianças, tudo que ele encontrasse e trazer preso. E ele estava de acordo em torturar, ele estava de acordo com tudo isso, em perseguir a igreja de Cristo. Quando ele viu aquele clarão, quando ele viu aquela luz, quando ele entendeu que era Jesus, o que ele fez, irmãos? Se prostrou. E ali ele foi orar, irmãos, a partir dali. Ele foi orar e ele se entregou. Ele entregou a vida dele a Jesus. Ali ele considerou o passado dele todo o entendimento que ele tinha, toda a bagagem que ele tinha. Ele entendeu que tudo devia ser reputado como nada. Para quê, irmãos? Para seguir após Jesus. Para ele poder ter a palavra de Deus operando na vida dele, para ele ter as riquezas de Jesus, ele entendeu: eu tenho que largar tudo. Eu tenho que deixar tudo, nada disso serve mais para mim. E assim também é cada ser humano que quer seguir após Jesus. É cada ser humano que quer ter sua vida, irmãos, transformada. Aquele que quer ser liberto, tem que ser dessa forma. Irmãos, todos que se encontram com Jesus, todos, sem exceção, tem que ser liberto de muitas coisas. Nós estamos presos a muitas coisas. O cristão com 20 anos de cristão, 20 anos seguindo após Jesus, vai ter que ser liberto de muitas coisas. Vai ter que ser aperfeiçoado. Irmãos, o que é aperfeiçoar, irmãos? Aperfeiçoar é você pegar algo que é perfeito e deixar mais perfeito? Não, irmãos, não. Se é perfeito, não precisa ser aperfeiçoado. É você melhorar a cada dia. É você ir aperfeiçoando, você ir melhorando. Assim é o cristão, tem que ser aperfeiçoado. O apóstolo Paulo, ele considerou tudo como nada, seguiu após Jesus. Foi o apóstolo que mais trabalhou, que mais padeceu por Cristo, com certeza. E no fim da carreira dele, ele falou assim: não que eu acho alcançado, mas uma coisa eu faço. É que me esquecendo para as coisas que para trás ficam, eu sigo rumo ao alvo. Então ele estava seguindo ainda rumo ao alvo. No fim da caminhada, no fim da carreira dele, no fim da vida dele, ele sabia que tinha um alvo e ele tinha que seguir naquele rumo lá para poder alcançar a salvação, irmãos. E assim também somos nós. E aí diz aqui, versículo 28, e ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu.
E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Aqui já questionam Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E aí eu pergunto para os irmãos, quando Jesus veio, tinha alguém que estava são? Tinha alguém que não estava enfermo? Não, mas ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Quem que são os sãos, irmãos? São aqueles que entendem que não precisam de Jesus. Aqueles que entendem que a vida que eles têm, está tudo certo. Eu só tenho que mudar isso daqui, eu só tenho que mudar aquilo outro, mas do resto está tudo certo. A minha vida está boa. É aquela pessoa que vai no médico e fala assim: doutor, eu só quero um remedinho. Eu só quero um remedinho porque eu estou com uma dorzinha aqui. E o médico fala: não, vamos ver a fundo o que é essa dor aí. Vamos fazer os exames, vamos fazer um check-up, vamos ver de onde vem essa dor. Não, doutor, eu só quero um remedinho. Eu só quero um remedinho para passar a dor só. Esse é o são. Mas Jesus não, ele veio para o pecador. Ele veio para aquele que está doente, aquele que fala: eu estou doente, eu preciso de Jesus. Eu estou doente, eu preciso descobrir de onde vem essa enfermidade. É isso, irmãos. Esse é o doente. Ele quer descobrir a raiz da coisa. Ele quer que vasculhe a vida dele, ele quer mudar, irmãos. Esse é o doente. E aí Jesus diz aqui, ó. Versículo 32, ó. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. A quê, irmãos? Ao arrependimento. Irmãos, tinha algum justo quando Jesus veio? Não tinha um sequer. Não tinha um. Quem justifica o homem é Jesus. Quem torna o homem e a mulher justo é Jesus. Mas tinham muitos que se consideravam justos. Tinham muitos que se consideravam justos. Eu, quando me converti, irmãos, eu sempre digo, a minha primeira oração: Senhor, me dê o que eu mereço. Ajoelhado, na igreja, irmãos. A primeira eu não sabia orar, eu não sabia o que pedir, eu não sabia. Aí eu achava que eu merecia alguma coisa. Aí o irmão pegou, na pregação, e falou assim: ó, nós merecemos o lago de fogo. Mas a graça de Deus é sobre nossas vidas, a misericórdia dele. Porque se ele desse o que nós merecemos, nós íamos tudo para o inferno. Ali eu entendi que eu não tinha que pedir o que eu merecia, eu tinha que pedir a graça dele sobre a minha vida, irmãos. A misericórdia dele sobre mim. Mas os homens são assim. Os homens querem que Deus faça a obra do jeito que eles querem. Faz uma mudancinha aqui, faz uma mudancinha ali, só e mais nada. É assim, irmãos. É aquele carro velho, todo podre, que leva no funileiro e o funileiro fala assim: ó, vai ter que trocar tudo, aqui tá tudo podre. Não, só quero que passe uma massinha aqui e pinta só para quebrar o galho. É assim. Irmãos, o evangelho não é quebra-galho. Evangelho não pode ser quebra-galho na minha vida, evangelho não pode ser quebra-galho na vida de ninguém, irmãos. O evangelho é a palavra que salva, é poderosa, é um antibiótico que se você misturar com cachaça você morre. Não é, irmãos? É o evangelho. Mistura o evangelho com o pecado e vê o que vai dar. Mistura o evangelho com tudo que é contra ele e vê o que vai dar, irmãos. Não dá certo. Com o apóstolo Paulo foi assim. Com cada um de nós deve ser assim. Jesus, ele veio e ele comeu junto com os pecadores, mas ele não embarcou no pecado dos pecadores. Ele veio trazendo salvação. Aí diz aqui, ó, versículo 33, ó. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Então questionaram Jesus acerca do jejum, das orações que eles faziam, como foi dito ontem na pregação, como costume, algo que deixava eles mais bonito diante dos homens, né, irmãos? Olha, nós oramos, nós jejuamos, olha que coisa, mas não tinha entendimento de nada, não tinha salvação, não tinha libertação sobre eles, não conheciam a salvação, não conheciam a paz que é do alto, não conheciam nada disso, mas eles faziam tudo isso. E eles questionaram Jesus: os seus discípulos não fazem isso. Os seus discípulos não estão no mesmo ritmo. E aí Jesus vem explicando aqui, ó. Versículo 34, ó. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola. Olha a parábola aqui, irmãos. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha, pois se romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho. E os odres se estragarão. Mas vinho novo se deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Da mesma forma que você não pega uma veste rasgada, uma veste velha, e não adianta você ir lá e colocar um remendo novo. Aí eu pergunto para os irmãos: quem aqui já não fez isso, irmãos? Quem aqui já não fez isso? De pegar aquela roupa de trabalho? Quando eu era menino, minha mãe fazia isso direto. Eu rasgava no joelho a calça, ela ia lá e colocava um remendo novo lá na calça, mas aí rasgava em volta do remendo, né, irmãos? O buraco ficava maior, sempre maior, nunca ficava menor.
Nunca. O remendo era mais forte, mas a calça estava já podre, né? Então, nós como homens e mulheres carnais, é um exemplo que nós praticamos na nossa vida muitas vezes, irmãos. Mas Jesus está dizendo que na área espiritual não se faz isso, irmãos. Não se faz isso. Você não pega a sua vida cheia de buraco e começa a pôr remendinho ali. Porque vai tornar buracos maiores ali na vida. Então você pega a sua vida cheia de buraco e acaba com ela. Fala, Senhor, gera em mim uma nova criatura através da sua palavra. Eu quero a sua palavra para me libertar de tudo. Eu quero viver a sua palavra. Aí sim, irmãos, aí sim. A palavra de Jesus, como vinho novo, ela vai ficar velha junto com o odre. Ela vai envelhecer junto e aí se torna muito bom. Muito bom. Mas, se você pegar o odre velho e colocar lá o vinho novo, irmãos, não vai dar certo com o odre velho. Vai romper o odre, vai estragar tudo. Mas se colocar tudo novinho ali, vai envelhecer junto, vai ficar muito bom. Muito bom. É a comparação que Jesus faz, irmãos, com as coisas materiais, para a gente poder entender. Poder entender como funciona na área espiritual. Na área espiritual, irmãos, é bem assim. É bem assim. É como eu disse, quando a gente vem para a palavra, irmãos, a nossa vida é cheia de muita coisa errada. Muita coisa errada. E aí nós queremos mudar. Mas até que ponto nós queremos mudar? Até onde eu permito que essa palavra opere na minha vida? Até onde eu permito que essa palavra se intrometa na minha vida, irmãos? É bem assim. Ah, mas se intrometer é muito forte. É assim, irmãos. Até onde eu vou permitir isso daí? Porque a palavra ela se intromete. Quando que ela se intromete? Quando eu me coloco diante de Deus, assim como eu pego um odre velho e falo, ó, pode encher de vinho novo. Eu dei autorização, irmãos. E vai encher mesmo. E quando encher, o que vai acontecer, irmãos? Vai estragar tudo. Vai romper o odre. Assim também sou eu. Eu me coloco diante de Jesus, eu me coloco diante de uma palavra pura e verdadeira. E eu quero que ela faça somente um remendinho na minha vida. Eu quero que ela faça somente. Eu quero ter um propósito muito pequeno com ela. Irmãos, ela vai estragar tudo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não funciona isso daí, irmãos. Então Jesus está dizendo, tomem cuidado. Tomem cuidado com o remendo novo. Tomem cuidado com o vinho novo. Tomem cuidado. Se você quer algo novo, que tenha tudo novo, por inteiro. Se você quer um vinho novo, pegue um odre novo também, para envelhecer os dois juntos. Para o negócio ficar muito bom. E depois que envelhecer junto, ninguém mais vai querer o novo, porque o velho é melhor. Por quê? Porque envelheceu junto. Do contrário, rompe. Dá errado, irmãos. Dá errado. Isso aí é fatal, irmãos. É fatal. Todos nós, quando viemos para a palavra, irmãos, nós tínhamos a vida passada, nossa vida passada. A nossa vida passada, embora para o mundo, o mundo poderia na época nos honrar com muitas coisas. Só que quando nós tivemos um encontro com essa palavra começou a reprovar tudo que nós fazíamos. E hoje nós olhamos para o nosso passado e bate uma tristeza muitas vezes. E deve bater uma tristeza, mas não uma tristeza qualquer, irmãos. Existem dois tipos de tristeza. É uma tristeza que te ajuda e uma tristeza que te derrota. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 7, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo ele cita uma questão importante para nós, irmãos. Aqui ele está falando da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. E essa carta que ele escreveu causou uma tristeza aos irmãos ali. Por quê, irmãos? Esses irmãos aqui eles estavam andando desordenados em muitas questões. E ele manda uma carta e ali ele chama a atenção dos irmãos. E aí os irmãos ficaram tristes com a carta que ele escreveu. E ele não escreveu só 2 cartas, escreveu mais, né, irmãos? Mas é as 2 que nós temos. E aí ele diz aqui que aquela tristeza que os irmãos sofreram ali, padeceram ali, teve um propósito e foi alcançado, irmãos. E ele diz aqui, ó, no versículo 10, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê, irmãos? Arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê, irmãos? A morte. Irmãos, o que é uma tristeza segundo Deus? É eu lembrar, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com a irmã Tatiana sobre isso, sobre o nosso passado, né, irmãos? Como nós devemos lidar com o nosso passado. E aí, muitas vezes eu lembro do meu passado, e eu lembro o que eu praticava no passado. Era bom ou era ruim, irmãos? Era ruim, muitas coisas ruins. Quando eu lembro daquilo, me bate uma tristeza, mas para quê, irmãos? Do que eu fazia. É muito triste o que eu fazia. Mas deve gerar isso em mim arrependimento. Senhor, eu fazia aquilo. Hoje eu não concordo com aquilo. Hoje eu não concordo com aquilo. Eu tenho que fazer diferente daquilo. Então a tristeza, irmãos, bate uma tristeza em nós pelo que nós éramos. Mas o que nós não vencemos, nós temos que entender que temos que vencer. Deve gerar um arrependimento. O arrependimento é mudança, irmãos. Deve mudar nossas vidas. Agora, eu lembro do meu passado e me gera uma tristeza do meu passado. E essa tristeza está me consumindo. Isso aí é da onde, irmãos? É tristeza segundo Deus ou é segundo o mundo? Segundo o mundo. Essa tristeza ela não está gerando em mim arrependimento. Ela quer me destruir, quer me derrubar.
Então eu tenho que entender essas duas tristezas, irmãos. De onde está vindo essa tristeza? Porque o apóstolo Paulo, falando dele aqui, ele também sentia tristeza, irmãos. Ele, quando lembrava, podem ver que quando ele está diante de uma autoridade, quais são as primeiras palavras que ele fala para a autoridade, irmãos? Ele começa a contar o testemunho da vida dele. Olha, no passado eu era perseguidor da igreja. Isso batia uma tristeza nele. Meu Deus, eu persegui a igreja. Eu consenti na morte de Estevão. Olha que coisa. Mas, quando eu tive um encontro com Jesus, ali a minha vida mudou. Então aquela tristeza gerou nele arrependimento, irmãos, para a salvação. Ele diz aqui, ó. Versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, essa tristeza, segundo Deus, é muito boa, irmãos. Eu não vou me arrepender de ter ela, eu quero ter ela mesmo. Essa tristeza é boa. É você saber o que você era e o que você é hoje. É você saber o que você era e o que você deve mudar. Isso é bom. Agora, eu lembro de coisas que eu fazia e eu desfaleço e eu fico baqueado. Eu tenho que tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado para o diabo não estar usando disso contra mim. Então, a tristeza ela tem uma finalidade em nossas vidas, irmãos. Gerar arrependimento para a salvação. E a salvação é fundamental para nós. Vamos lá em Atos capítulo 17, irmãos. Relembrar o que nós sempre falamos, né, irmãos? Aqui Paulo, irmãos, ele chega em Atenas, lá tem o povo lá servindo a vários deuses ali, as estátuas, tudo lá, né, irmãos? E tinha uma estátua do Deus desconhecido, e eles serviam até o Deus desconhecido, e ali ele usa de tudo aquilo para passar uma mensagem para aquele povo. E aí ele diz aqui, né, irmãos? Espero, fica à vontade aí, irmã. Atos capítulo 17. A Tati é a pessoa menos indicada hoje para achar, porque ela está cega, irmã. Ela fez a cirurgia do olho, ela não está enxergando bem ainda. Ela está aí só pela misericórdia de Deus. Atos capítulo 17. Eu vou ler aqui, irmãos, do versículo 23. O 22 diz assim, irmãos. Atos capítulo 17, versículo 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então ele usou daquilo, irmãos, para dizer: olha, tem um santuário lá que está escrito ao Deus desconhecido. Então esse que você não conhece, é esse que eu estou anunciando. Porque eles não conheciam mesmo, irmãos. Então eles não conheciam Jesus. Então ele usou daquilo para pregar Jesus. E aí ele vem dizendo o que Jesus esperava deles. Como deveria ser o encontro deles com Jesus. Olha só. Versículo 24, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Por que, Tatiana, irmãos? Por que dessa forma? Olha só, porque o Senhor Jesus sempre esteve bem ali, né, irmãos, discretamente, no meio de tudo que o povo tinha. Então, o povo tinha, né, irmãos, tinha deuses, o povo tinha palavra, o povo tinha tanta coisa. Só que até na voz dos profetas lá, Jesus estava ali, ó, bem discreto, ali no meio de todas as profecias ali, estava Jesus. E aí, né, irmãos, aí podem dizer, né, mas só o povo judeu tinha acesso àquilo ali. Mas só para os judeus. Irmãos, a palavra diz hoje que todos aqueles que não estão na graça estão debaixo da lei. Então, não tem essa situação. A verdade é que Jesus, ele foi manifesto desde o começo de tudo, mas os homens não viam Jesus. Os homens tinham a sua fé, tinham a sua crença, os homens criam em tantas coisas, os homens seguiam por tantas situações e não viam aquele que estava bem discreto ali. Hoje, irmãos, Jesus está aí, ó, abertamente para todos. E as pessoas ainda assim não conseguem ver Jesus. É como se estivesse tateando mesmo. A palavra fala que, a palavra dos profetas é como uma pequena luz que alumia em local escuro. Então o Antigo Testamento, e quando eu falo Antigo Testamento, antes de Jesus vir, irmãos, o que tinha de Jesus era bem pequenininho, perto de tudo que a humanidade tinha, de tudo que os homens tinham. Mas aí ele diz aqui, ó, versículo 27, ó, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós,
porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, o que, irmãos? Se arrependam. Então, ele não tem em conta os tempos da ignorância. O que é o tempo da ignorância, irmãos? É o tempo em que o homem ou a mulher não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Enquanto o homem ou a mulher não conhece a Jesus, é tempo de ignorância. É o tempo que a pessoa não tem entendimento, na verdade. É o tempo que ela comete erros, transgressões, falhas. Ela faz tudo que não serve, irmãos. E Jesus não tem em conta esse tempo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para esses homens, olha, até agora, vocês serviram a vários deuses. Até agora vocês estavam lá, cultuando lá as imagens, as estátuas, altares. Mas Deus não está levando em consideração nada disso. Até agora vocês agiram sem entendimento nenhum. Mas a partir de agora, vocês têm que mudar a vida de vocês. Então, a partir daqui, se esses homens receberam Jesus, o que eles tinham que fazer, irmãos? Abandonar todas aquelas estátuas lá, abandonar tudo aquilo lá e começar a servir a Jesus. E assim também é com cada um de nós. Cada um dos seres humanos, irmãos, ao deparar com Jesus, deve ser dessa forma. É reputar tudo como nada e seguir após Jesus. É ter entendimento de que Jesus não olha o tempo da ignorância e entender que a partir de Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, irmãos. Tudo se fez novo. O que é tudo novo? É novidade, irmãos. Novidade. Então eu tenho que analisar cada situação. Cada situação tem que analisar se condiz com a palavra. Se condiz, muito bem. Se não condiz, eu tenho que mudar, irmãos. Ou pelo menos entender que eu tenho que mudar. Não tem como eu permanecer com coisas velhas na minha vida, irmãos. A partir do momento que a palavra me mostrou, já era. Já me mostrou, eu tenho que mudar. Me mostrou, eu tenho que ser aperfeiçoado nessa parte. E aí diz aqui, versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando da onde, irmãos? Dos mortos. Então, e aí diz aqui, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos quando, irmãos? Então, irmãos, falou da ressurreição dos mortos, aí o negócio fica difícil, né, irmãos? Então, naquela época lá, para se crer em ressurreição dos mortos, irmãos, as pessoas não estavam preparadas para isso. Hoje também, irmãos, hoje também muitos não estão, não, né? Porque quando se fala na vinda de Jesus, ressurreição dos mortos, assim como Cristo ressuscitou, nós também devemos ressuscitar. As pessoas não querem, irmãos. Elas não querem isso. As pessoas querem um negócio mais tranquilo, mais light, né, irmãos? Versículo 33, E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então, sempre no meio daqueles que não criam, tinha também aqueles que criam, irmãos, né? Mas sempre aqueles que criam era a minoria. Hoje também, aqueles que escutam o cristão são muitos. Mas aqueles que seguem após Jesus são poucos, irmãos. Poucos são aqueles que largam tudo para seguir após Jesus. E eu não me alegro, irmãos. Eu não me alegro quando as pessoas, elas escutam o que eu falo. Eu me alegro muito quando elas escutam o que Jesus fala e seguem após ele. Porque isso é certo, irmãos. Porque quando um médico chega para uma pessoa que não sabe nada, irmãos, e o médico fala alguma coisa, a pessoa acredita ou não, irmãos? Acredita. Por quê? Porque ele é médico. A mesma coisa é o cristão. A pessoa, ela é cristã, ela está na igreja o tempo todo, ela conhece a palavra, ela tem versículos, e ela vai lá e fala para alguém que não conhece nada, Jesus falou isso, isso, isso e isso. A pessoa vai contrariar, irmãos? Quem é aquele que vai falar assim, é mentira isso? Se a pessoa falar é mentira, ela vai ter que mostrar que é mentira. Ela não vai falar que é mentira, irmãos, ela vai concordar com tudo que você fala. Isso não pode trazer alegria a ponto de você ficar cego. Você vai ficar contente? Sim, se ela seguir após Jesus, porque se não seguir, irmãos, tanto faz como tanto fez. Foi só palavras. Então, palavras, irmãos, ela só é válida, a palavra só é válida quando ela opera na vida das pessoas. Quando ela opera na vida das pessoas, valeu. Enquanto ela não operar, não valeu de nada, é somente palavras. É como aquele que edificou a casa sobre areia. Escutou a palavra ou não, irmãos? Escutou. Praticou? Não. Edificou sobre areia. O que acontece com aquele que edifica a casa sobre areia, irmãos? A casa permanece de pé ou ela é derrubada com vento? É derrubada com vento. Olha só que coisa. Então você vê que a edificação, irmãos, ela tem um poder. Ela tem um poder, desde que ela tenha uma estrutura. Se não tiver estrutura, ela vai cair. Não importa o tamanho dela, não importa quantos cômodos foi levantado.
Se não tiver estrutura, vai bater um vento, uma enxurrada, vai derrubar essa habitação. Assim também é a palavra sendo edificando em nossas vidas. Tem que se edificar, mas sobre uma estrutura. E a estrutura quem é, irmãos? É Cristo. Então a nossa velha estrutura tem que ser derrubada, tem que se começar do zero. Se começar em Cristo, em Jesus. Assim como Jesus ensina, nós devemos seguir adiante. Seguir olhando para Ele, seguir olhando para a sua palavra. Essa palavra, irmãos, ela tem que ser o nosso alimento todos os dias. Aí sim, aí ela vai funcionar. Aí nós vamos ser limpos constantemente. Aí a nossa vida vai mudar, irmãos. Vai mudar. Nós vamos ter um alicerce, vamos ter uma estrutura. Porque os ventos, eles vêm. Os ventos vão soprar, irmãos. Mais dia, menos dia, mais hora, menos hora, o vento vai soprar. E quando ele soprar, a nossa edificação tem que estar firme, estruturada na rocha. Se tiver na areia, vai cair e a queda, a palavra diz que a queda é grande. Os irmãos já viram uma casa caindo, irmãos? Já viram um prédio caindo? Irmãos, a queda é grande, o negócio é feio. O negócio é feio. Quanto maior, mais feio fica, não é, irmãos? Quanto maior, mais feio fica. Irmãos, uma pessoa, ela apostatar da fé, com 1 ano que ela está na palavra, com 2 meses que ela está na palavra, é uma coisa. A pessoa apostatar da fé, com 20 anos que ela está na palavra, irmãos, o negócio é feio. O negócio é feio. A pessoa, ela apostata da fé, ela abandona a palavra, o brilho dela já some. O brilho já some, já perde o brilho. Daqui a pouco, irmãos, a vida da pessoa, a aparência muitas vezes é boa, tá? A aparência muitas vezes é boa. Mas quando é manifesto o que tem nela, irmãos, o negócio é feio. É feio, porque os demônios, eles partem para cima. Eles partem para cima. Por isso que a palavra diz, irmãos, Jesus, a palavra dele é bem clara, né, irmãos, para todos nós. A palavra diz que quando nós vamos edificar uma torre, nós temos que fazer os cálculos, não é isso? Fazer os cálculos para ver se temos como acabar aquela torre que nós vamos construir. Então eu tenho que fazer os cálculos do material que eu vou usar para ver se eu vou ter como finalizar ela. Para que não aconteça que eu comece a edificar aquela torre e pare no meio do caminho. E todos olhem para ela e falem assim, olha, começou e não terminou. Assim também é a vida do cristão. Então o cristão, quando ele decide por seguir após Jesus, ele tem que parar e pensar, pera lá, eu tive um encontro com essa palavra, eu sei que eu vou ter que nascer de novo, então eu vou pensar bem se eu vou seguir nisso daí ou se eu vou continuar no mundo. Porque se eu seguir, eu vou ter que prosseguir até o fim, não tem como desistir no meio do caminho. Se eu desistir no meio do caminho, eu vou sofrer uns bocados, não é, irmãos? É assim, muitos conseguem voltar, muitos conseguem, irmãos, seguir adiante, enquanto tem vida, mas nós não sabemos quando vai ser tirada a nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo vamos durar. Então pode acontecer de, Deus me livre, tá, irmãos? Hoje eu pegar e falar assim, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber dos irmãos, não quero mais saber de ninguém. Eu vou seguir minha vida. Aí eu sigo, vou comer lavagem de porco, lá nem isso eu não vou encontrar. E aí chega um tempo que eu penso, não, tem que voltar para meus irmãos, porque eu sei que lá tem a verdade. Aí eu volto, tranquilo, né, irmãos? Eu sei que os irmãos vão me receber. Mas pode acontecer no meio desse caminho aí, eu morrer. E aí já era, irmãos, não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer. Então nós temos exemplos de irmãos que conseguiram retornar. Está aqui nosso irmão Jefferson, glória a Jesus. A irmã Silvia, glória a Jesus. Conseguiram retornar. Olha que bom, irmãos. Mas tem aqueles, nós temos muitos exemplos. Muitos, não é dois. Nós temos dezenas de exemplos de homens que saíram, foram comer lavagem de porco e morreram no meio do caminho, irmãos. E não voltaram mais. E estão cada vez pior por aí, irmãos. Homens que voltaram para a lei, que pregavam essa verdade, irmãos. Pregavam a palavra de vida e foram para a lei. Foram pregar a lei. E foram. E estão lá, irmãos. Outros que foram para macumba, outros que viraram ateu. Tem de tudo, irmãos, de tudo. Por quê? Brincaram com essa palavra. Acharam que a palavra era só um remendo. Ah, vou pôr esse vinho bonito, novinho aqui, eu vou pôr nesse outro velho aqui, ó. Vou pôr aqui para ver o que dá. Vai dar. Vai romper tudo, vai acabar com tudo, irmãos. Com tudo. Ah, vou pegar esse remendo novinho aqui, ó. Vou pôr um remendinho aqui, nessa veste toda podre, e vai dar para usar mais uns 3 anos. Deu não, irmãos. 2 dias rasgou de novo, o buraco ficou maior. Então, com a palavra da verdade, não se brinca, irmãos. A palavra da verdade, ela é pura. A palavra da verdade, ela é poderosa. É como o irmão Veraldo orou. Irmãos, essa palavra, ela é poderosa para penetrar no mais profundo do homem ali, irmãos. Ela é poderosa. E ela consegue discernir o homem por inteiro, irmãos. Ela tem esse poder, né? Tem esse poder. Então não tem criatura nenhuma encoberta diante de Jesus, irmãos. Quando a pessoa ela se propõe a seguir após Jesus, ela fica ali, ó, escancarada. Não tem como esconder nada, não tem como. A sinceridade dela ou a desonestidade aparece, irmãos. Aparece porque a palavra ela é viva. A palavra ela vem expondo. A palavra ela expõe. E aí muitos podem dizer assim, né? Ah, o exemplo que o irmão deu não tem nada a ver, me ofendeu. Não foi o exemplo que ofendeu, irmãos. Nunca é o exemplo que o irmão deu que ofende. O que ofende é a verdade.
Porque enquanto se lê um versículo, muitas vezes, presta atenção, enquanto se lê um versículo, aí o diabo vai lá e rouba. Naquele versículo lá, o irmão ou a irmã não entende aquilo. Aí passou batido. Mas aí, quando o irmão cita um exemplo, aí chama atenção. Aí o diabo, muitas vezes, ele não quer roubar o exemplo que o irmão está dando. Pelo contrário, ele lança uma seta junto para aquele exemplo ferir o irmão ou a irmã. Por quê? Porque a palavra não tem como ir contra. Se eu pegar e ler em Coríntios 6, lê assim: os prostitutos não vão herdar o reino dos céus, os afeminados não vão herdar, os beberrões não vão herdar. A palavra está dizendo, ninguém vai contra ela. Agora, se eu citar exemplos de pessoas que são beberronas, prostitutas, aí pronto, aí o exemplo que machucou. Mas não é o exemplo que machucou, o que machucou é a verdade. Porque o exemplo está firmando ali a verdade. O exemplo está grifando a verdade ali, está mostrando. Então essa que é a questão, irmãos. E nós temos que estar muito atentos a isso, muito atentos. Demais, irmãos, demais. Porque Jesus, ele quer falar conosco. Jesus, ele quer nos manter no caminho da verdade. Ele quer salvar cada um de nós, irmãos. Ele quer libertar cada um de nós. Jesus, ele veio nos justificando, irmãos. Irmãos, se necessário foi o próprio Deus vir ao mundo para justificar o homem, é porque o homem não tinha força de seguir. O homem não tinha força de vencer, de derrotar o maligno, irmãos. Nós precisamos da justificação que vem através de Jesus. E se Jesus dá uma justificação para nós, que é pela fé, nós não podemos considerar isso como algo simples, irmãos. Considerar essa justificação como um nada. A palavra lá em João capítulo 10 vem falando de Jesus, o bom pastor, e fala que o bom pastor ele vai à frente das ovelhas, e as ovelhas seguem ele e ouvem a voz dele, e não ouvem a voz do estranho. Então Jesus está dizendo, olhem para a minha voz, atentam para a minha voz. Não atentem para a voz do estranho, os estranhos vão falar com vocês. Os estranhos, são muitos. Eles vão falar com vocês. É chamado lá de mercenário. Então, não podemos ouvir a voz do mercenário. Temos que ouvir a voz de Jesus, do bom pastor. A palavra diz, irmãos, lá em Hebreus 2, que se a palavra falada pelos anjos, ela permaneceu firme, como nós não vamos atentar para uma tão grande salvação? Que veio através de Jesus, que os apóstolos confirmaram. Então existe uma palavra, irmãos, que é poderosa para nos ajudar. Existe uma palavra que é poderosa para nos libertar. Mas nós temos que estar atentos a ela. Porque existe uma palavra que os anjos também deram. Existe uma lei. E a única forma, irmãos, de vencer a morte, de vencer o pecado, é pela graça de Deus. A única forma é por Jesus. Não tem outra forma, irmãos. Não tem outra forma. Vamos finalizar, tem uns minutos ainda, irmãos. Aqui em Romanos capítulo 7, irmãos. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Aí eu pergunto para os irmãos, a lei, se pegar a lei, os estatutos, as ordenanças, é pecado? Aquilo é pecado? Por si só não. Mas ele vem explicando aqui, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Irmãos, os homens, eles viveram sem lei. Eles viveram sem lei por muito tempo. Então, Adão e Eva, através deles lá, junto com a serpente lá no Éden, entrou o pecado no mundo, irmãos. E eles ficaram muito tempo, os homens, sem lei nenhuma. E eles estavam pecando, e eles estavam errando, mas até então não tinha nada que mostrasse para eles, olha, o que você está fazendo é pecado, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Mas ele diz, versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Versículo 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Por que a lei é espiritual, irmãos? Porque não tem como um carnal vencer a lei. Por que Jesus venceu a lei? Porque ele veio cheio do Espírito Santo. Ele veio com o entendimento da verdade, irmãos, e ele venceu.
Agora, o homem carnal tinha como vencer a lei? Não tinha como vencer a lei. Ele cita ele aqui, como todos os homens que viveram antes da lei. Em algum tempo, vivia sem lei. E aí estava pecando, estava tranquilo. Mas quando a lei veio, ela mostrou para mim que o pecado estava em mim. E aquilo se tornou excessivamente maligno, de forma que eu não conseguia vencer. Por mais que eu lutasse, eu não conseguia vencer. Por quê? Porque a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. E aí ele diz aqui, versículo 15, porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. É aquela história. Eu sei o que é certo, porque a lei me mostra o que é errado. Então eu quero fazer o que é certo, mas eu não tenho força. Quando eu quero fazer o que é certo, tem uma força dentro de mim que batalha contra o meu entendimento. E aí me prende no pecado, me prende naquilo que não serve. Então ele está mostrando aqui, irmãos, a realidade do ser humano, como que é. O ser humano sem Jesus, como que é. O ser humano que ainda não dominou os sentimentos, desejos. O ser humano que ainda não se entregou de verdade a Jesus. E aí ele vem dizendo aqui, versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele diz aqui, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aqui ele está citando ele, nesse versículo 28, aí ele está falando dele aqui, Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, cada um de nós, irmãos, conhecemos a verdade, temos o Espírito Santo, mas temos que entender, o nosso corpo, a nossa carne, vai nos conduzir para o buraco. A nossa carne, ela vai estar inclinada à lei do pecado e da morte. Ela vai estar inclinada, irmãos, ao pecado, o erro, o engano, a tudo que não serve. Aí ele diz aqui, no capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele começa a discorrer acerca disso. Então, em Cristo, nós temos que entender isso daí. Homem nenhum consegue vencer nada, irmãos, se não estiver em Cristo verdadeiramente, se não entregar a sua vida. Então nós temos que entender que ainda que conhecendo a verdade, ainda tendo o Espírito Santo, se deixarmos, as nossas vontades próprias nos leva para o buraco. Ela não pode dominar nossas vidas, irmãos. O que tem que dominar nossas vidas é o Espírito. O Espírito Santo, ele tem que conduzir cada um de nós. E nós entendendo isso, irmãos, conhecendo o inimigo, sabendo quem ele é e como ele age, sabendo o que Jesus espera de nós, irmãos, fica muito mais simples. Muito mais simples seguir adiante. Quando ouvir uma voz, identifique de quem é essa voz. De quem é essa voz? É do diabo ou é de Jesus? Não é diferente, irmãos? A voz de Jesus não é diferente da voz do diabo. Quando eu escutar a voz do diabo, repreende essa voz. Repreende essa voz, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. Eu estou justificado pelo seu sangue, eu estou justificado pela fé que ele me deu, eu estou justificado pelo sacrifício que ele fez por mim. Ele já pagou o preço, eu não devo nada. Pronto, acabou. Pronto, acabou, irmãos. Segue adiante. Identifica a parte podre da sua vida e muda a parte podre. Acaba com aquilo, não serve para mim, não serve. Senhor Jesus, me ajuda, me socorre. Essa parte está podre, não serve, eu não vou pôr um remendo ali não. Se eu pôr um remendo vai ficar pior o negócio. Eu não quero remendo, eu quero vestes novas. Eu quero um odre novo, eu quero mudar a minha vida, irmãos. Tem que ser assim. Seja taxativo, taxativo. Irmãos, o que passou, passou. O apóstolo Paulo diz, olha, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo rumo ao alvo. Rumo ao alvo, irmãos. Temos uma coroa esperando por nós, temos um céu, né, irmãos? Temos um paraíso, temos tudo de bom, irmãos. Tudo de bom. Se morrermos antes de Jesus vir, temos o paraíso. Vamos para o paraíso. Se nós estivermos vivos na sua vinda, vamos junto com ele. Pronto, acabou, irmãos. Pronto, acabou. Não tenho que ouvir voz de estranho, né, irmãos? Vamos orar, agradecer a Jesus.